Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alexander Teran. Eu sou treinador comportamental, um apaixonado por Deus. É a minha vida, é a minha fonte de vida, é a certeza de onde venho e para onde vou. E sempre honrar também a Jesus Cristo, que é aquele que veio por nós e morreu por nós. Então acho que esse é o grande princípio de tudo. Eu sou essa pessoa, apesar de ter muita coisa contrária à religião, porque a grande maioria tenta empacotar Deus, né, como um produto a ser colocado numa prateleira para, enfim, buscar algum tipo de favor, algum tipo de retorno, ou seja, são políticas religiosas. Eu sou contra isso, mas eu sou extremamente apaixonado por Deus, vivo por Ele e para Ele. Sei que estou aqui por causa dele e me mantenho caminhando por causa dele. Então, eu quero dizer para vocês que dentro do que eu trabalho como desenvolvimento pessoal, eu busco sempre entender como funciona o ser humano, como funciona a vida junto, né, ou em cima desta base chamada a Palavra de Deus e o seu ensinamento. Então, nessa busca constante, né, nessa busca sempre querendo as explicações que eu posso dar a vocês, ensinar a vocês a ter, por exemplo, produtividade, seja no trabalho, seja na saúde, seja nos relacionamentos, enfim, nas principais áreas que nós carregamos hoje, que nos sustentam hoje na vida, sim, porque existem 5 principais áreas que nos mantêm de pé, que se nós não equilibrarmos elas, nós vamos cair em algum momento ou não vamos conseguir levantar o que é pior. Então, com base nisso, eu busco sempre estar misturando. E foi o que eu fiz hoje e eu trago esse vídeo para vocês e eu quero falar um pouco sobre isso, né? Porque eu não sei se você já experimentou a sensação de querer começar a vida e não sentir força para tal, ou ter forças contrárias que tentaram impedir o seu avanço, fazendo você se sentir travada, por mais que o desejo em avançar fosse enorme. Pois é, eu já passei por isso e foi terrível. E buscando evitar passar novamente, procurei na ciência algo que explicasse isso. Sim, na ciência, porque eu acredito fortemente que nós não passamos de objetos nesse sistema alimentando o interesse de alguns. E só iremos deixar de ser quando assim entendermos isso e buscarmos a nossa essência espiritual, a qual nos mostra uma realidade totalmente diferente do que é viver e ser feliz. E com isso conquistar a prosperidade em tudo que fazemos. Pois bem, seguindo a ciência, eu busquei a razão da dificuldade em iniciar o movimento de algo, né, totalmente parado, algo estagnado. Por que é tão difícil começar a movimentar algo que está totalmente parado? Comecei a buscar isso. Nesse caso, um objeto. Porém, buscando compreender a mesma força exercida sobre nós. Porque algumas pessoas, quando têm uma queda emocional muito forte, se tornam pessoas negativas, se tornam pessoas desmotivadas a continuar. Têm dificuldade em dar sequência às suas vidas. Muitas vezes, inclusive, tendo um conhecimento muito maior no passado, que no passado, quando começaram determinada situação que hoje quebraram. Pode ser um trabalho, pode ser um casamento, um relacionamento. Quando começaram não tinha nenhuma experiência. Entraram de peito aberto, sem saber de nada, com medos, receios. No início da vida nem sabiam como beijar uma pessoa. E de repente tem um problema. E por que é tão difícil recomeçar? Por que não pegar tudo o que aconteceu como experiência de vida e dar sequência naquilo? O que impede algumas pessoas de avançar, né? E isso eu comecei a buscar. E após encontrar tal explicação, eu expandi para a vida humana. Vamos à explicação científica, né? Como diz a primeira lei de Newton, que nos mostra que um objeto permanece em repouso ou em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Exemplos. Primeiro, um carro parado no semáforo aguardando abrir, recebe uma forte batida de outro em sua parte traseira, fazendo com que ele ande para frente contra a sua vontade, né? Ou seja, ele está parado e foi impulsionado contra a sua vontade. Segundo, outro carro está na rodovia a 90 km por hora também e recebe da mesma forma uma forte batida na sua parte traseira, aumentando assim a sua velocidade e muito possivelmente saindo de sua rota, sofrendo um acidente ainda pior. Terceiro, a mesma situação da rodovia, porém esse carro que está a 90 por hora depara com um caminhão parado à sua frente e ao bater na traseira dele tem a sua velocidade cortada a zero de forma imediata. Muito bem. São 3 exemplos que levam um objeto a permanecer em sua inércia, seja ela em repouso ou em movimento, a não ser que uma força externa atue sobre eles. Newton diz ainda que tudo isso depende da massa de tal objeto. Ou seja,
É mais difícil variar o movimento de uma grande pedra do que uma bola de basquete, pois quanto maior a massa tem um objeto, mais pesado ele se torna. Logo, empurrá-lo ou brecá-lo pode ser mais fácil ou mais difícil. Concorda? Pois bem, trazendo isso para a vida humana, motivo desse vídeo e início do texto aqui exposto, por que é tão difícil reiniciar as nossas vidas? O que nos impede de avançar em nossos planos? Por que algumas pessoas têm o poder de roubar a nossa motivação? Pegando a mesma linha de raciocínio de Newton, eu entendo que aconteça exatamente a mesma coisa. Uma vez que a massa em nossas mentes seja negativa por experiências passadas, sendo elas vividas por nós mesmos ou por pessoas de grande importância afetiva, como nossos pais, avós ou qualquer outro tipo de tutor, qualquer outro tipo de tutor que tenha nos criado, ou seja, qualquer uma das situações, se em nossas mentes ficou registrado isso como negativo, nós vamos ter uma massa pesada que irá com toda certeza lutar para nos manter na inércia de não avançar em nada ou em algo específico. Isso pode acontecer também pela influência de alguém que amamos e respeitamos. E à medida em que essa pessoa vai nos diminuindo, nós vamos acatando e deixando de viver por acreditar que nós não somos capazes de fazer tal coisa. O que me lembra a outra frase de Newton que diz: todo mundo é um grande gênio, mas se julgar a capacidade de um peixe de escalar uma árvore, ele passará a vida se achando um inútil. Me perdoem aqui se eu errei um pouco a frase, porém o contexto é exatamente esse. Se permitirmos que alguém dite quem nós somos, nós seremos quem esse alguém deseja que sejamos. Por isso é tão importante escolher quem será a nossa fonte de inspiração e de ensinamento. Para Newton, a massa dos objetos estava ligada diretamente ao peso do mesmo. Porém, nas nossas vidas, o que devemos considerar como massa são os nossos conhecimentos, crenças e medos. Uma vez entendendo isso, tiramos tudo e qualquer coisa da equação que nos leva a falhar na vida e passamos a identificar a massa que queremos ter para vencer. O conhecimento certo, a coragem de expor os nossos pensamentos, a coragem de manter manter próximos somente quem nos faz bem, a coragem de dizer não, evitando assim muitos aborrecimentos, a coragem de entregar de forma genuína a vida a Jesus Cristo, sem mimimi ou plano B, quando algo parece que não está indo bem. E acredite, não vai mesmo, pois toda nova fase começa difícil, com isso não vai bem. E jamais poderá ser diferente, afinal o início da fase é quando somos preparados para viver tal fase, ou seja, entramos na prova e uma vez dentro, só os grandes conseguem manter o foco no certificado e não no medo do problema. A pergunta é: quem você será, grande ou pequeno? Vai ficar regando o medinho ou confiando que Jesus está no barco? Entende? Eu te aconselho a confiar em Jesus Cristo, até porque a vida é uma grande escola e de tempo em tempo passamos pela semana das provas. Provas essas que nós mesmos pedimos, pois não conseguimos nos acomodar em viver a mesma fase para sempre. Nós estamos sempre querendo evoluir e aceitar novos desafios. Afinal, nós fomos criados para tal, como nos mostra Gênesis 1:28. E se fosse diferente, nós não sofreríamos tanto no secreto de nossos mundos a dor de não conseguir avançar. Entende? Você foi feito para avançar, para ter uma vida realmente próspera e muito feliz. Mas para isso precisará escolher qual será a fonte que irá alimentar a sua mente, te tornando mais forte e mais preparada para o lindo futuro que te aguarda. Lembre-se sempre que a sua inércia depende daquilo que você carrega como experiência de vida. Quer ter uma vida em eterno movimento? Carregue boas experiências. Quer ter boas experiências? Tenha boas pessoas ao teu lado e principalmente tenha um mentor certo para te guiar. Como escolher esse mentor? Ele precisa ser uma ovelha entre as ovelhas e não se considerar o pastor. Pastor é Jesus Cristo. Abaixo dele só existem ovelhas, ainda que tenha a ovelha chamada por Cristo para guiar as demais, a qual chamamos de pastor. Porém, pastor é só um título, um nome igual a Coca-Cola, por exemplo. O que importa de fato é o comprometimento dele com as demais ovelhas, as quais Jesus Cristo deixou aos seus cuidados. E somente tendo um coração brando e uma mente aberta a entender o próximo com sabedoria, ele conseguirá ter êxito nessa função tão importante. Então, meu irmão e minha irmã, vai na fé, levando sempre com você a seguinte mensagem: quanto maior for a sua massa positiva, mais difícil será te parar. E massa positiva se consegue através do conhecimento e não de informação trocada a ermo. Deus é contigo. Eu me chamo Alexander Teran e se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a fazer parte da minha vida, compartilhando essa mensagem com os seus amigos
e ativando o sininho para juntos seguirmos para o próximo nível. Fiquem todos na paz.